Druso ia prosseguir, mas a invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente que havia chegado o instante da conversação com os internados, que já se revelavam pacificados e lúcidos. Ele e alguns companheiros dedicavam algumas horas 2 vezes por semana a semelhante mistério. Hilário e eu erguemo-nos também sem divergir e acompanhamo-lo prestamente. O recinto a que demandáramos era confortável e amplo, mas a expressiva assembleia que o lotava era em grande parte desagradável e triste. Ao clarão de vários lampadários, podíamos observar, do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador, os semblantes disformes que em maioria ali se congregavam. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros, cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Notando a quase completa quietude ambiente, indaguei de Druso quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-me o generoso amigo que nos achávamos em salão interior da cidadela, exteriormente revestido de abafadores de som. Integrando a equipe dirigente, Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis e distintos, os assistentes Silas e Honório e a irmã Celestina, 3 dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Não nos foi possível qualquer entendimento além das saudações comuns, porque o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Irmãos, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é muitas vezes dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Eu também sou aqui, como vocês, um companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. Salientou-nos o instrutor que o propósito da vida trabalha em nós e conosco através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. E cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor.
Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Na retaguarda aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, libertando-nos o espírito. Mas ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. A exposição do orientador fascinava-nos. E Druso, percebendo nosso interesse, continuou. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhadamente um com o outro como nós e nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Druso fez ligeira pausa e, depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu nos perguntando como trilhar o caminho dos anjos de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos à memória ao mergulho nas sombras. Em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no aviltamento de si mesmas. O céu dessa forma representa uma conquista sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada, e a treva, enceguecendo-nos, aguilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. O espírito, em harmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha corajoso e sereno para diante, a fim de suportá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento, mas dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos,
e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Druso prosseguiu dizendo que, sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Dependerá exclusivamente de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Nesse instante, Druso parou um pouco a sua exposição, e ante a pausa que ele imprimiu às suas considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Druso também sentiu o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados e continuou dizendo que éramos todos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Que começássemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Aconselhou ainda o amado instrutor a nos dispor a desculpar os que nos ofenderam com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheceríamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Era imperioso, como conselho, reunir todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhando nas províncias de treva e de dor que nos rodeavam o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudaria a esquecer o mal e replantar o bem. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte? Druso fez mais uma pausa e olhei ao derredor. Dezenas de circunstantes entreolhavam-se admirados e felizes. A essa altura, mostrava-se o mentor, nimbado de doce claridade, a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas. Fitei meu companheiro e, reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando. Estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem todos eles filhos queridos ao coração. Irmãos, supliquemos ao Senhor que nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas e, pedindo desculpas pela intromissão,
gostaria de saber quando partiria para o campo terrestre com seu filho. Confidenciou que frequentemente visitavam nas trevas, mas em vão, pois ele não a via nem a ouvia. Sem se dar conta da miséria moral a que se sujeitava, mantinha-se autoritário e orgulhoso. E aquela pobre senhora disse-nos que ele, Paulo, era o seu divino tesouro e ela tudo faria em seu benefício, em nome desse amor. Sim, minha irmã. O amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Tomamo-la pura e simples da vida com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu um novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: Esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, ele não se demorará nas inibições em que ainda se encontra. Por isso, minha irmã, tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco, dizendo que aquela irmã possuía excelentes qualidades morais, mas não soubera orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os excessos de rebeldia e brutalidade. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso e em seguida à morte do corpo. E a desventurada genitora, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reaver. Hilário perguntou se aquele propósito se realizaria, e Druso disse que possivelmente. Mas para isso aquela irmã que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltaria à reencarnação em círculo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Senhor Druso, e eles por acaso vencerão no difícil tentame? Atingirão por acaso a vitória? A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. E se eles perderem na batalha projetada, o que acontecerá? De certo, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. Depois de um sorriso triste, Druso ajuntou que cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transportamos conosco mesmo para o ambiente dos homens uma réstia do céu que sonhamos conquistar e um vasto manto do inferno que plasmamos para nós mesmos. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina à retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar. No entanto, um velhinho cambaleante veio até nós e disse-nos com humildade: Meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços aqui. Há 20 anos carrego doentes, loucos e revoltados para este asilo.
Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Não desfaleça, meu filho. Console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa, por injunções de nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, o orientador fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Um moço de expressão simpática abeirou-se de nós e, depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto. Confessou que estava intrigado com os enigmas da memória. Gostaria de saber o porquê desse ouvido para cada morte física, pois se já vivera outras vidas antes da última encarnação, cujos erros agora procurava reparar, por que razão não podia se lembrar delas? De certo, antes de partir para a última, devia ter deixado bons amigos na vida espiritual. Assim como alguém que, viajando na terra de um continente a outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não o esquecem. Por isso, como justificar a amnésia que não permite recordar companheiros que de certo possuíra? Druso escutou pacientemente e ponderou sabiamente que os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória tão logo se desenfaixam do corpo denso, entrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui nas zonas inferiores seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido e dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera. Mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo, pedindo que observasse a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia, e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vivia preso aos sítios e paisagens de que pela morte supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, ele ainda se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe no tempo, o lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde os nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. O rapaz suspirou compungidamente, dizendo que era verdade, aquilo era a pura verdade. Mas o instrutor prosseguiu, dizendo que, sob a hipnose, nossa memória podia regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza.
que libertássemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impeliu-nos à conclusão do assunto.